Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso ilustre G1Cast. Ao meu lado, Maurílio Bolognese II. E Maurílio, onde nós estamos? Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, G1Cast. Sigam a gente lá, não é isso? É isso mesmo, diretamente do Estúdios Folha de Londrina, com o nosso time maravilhoso de Martin, Eric, Dedé aqui também hoje. E vamos que vamos para mais um. Hoje o assunto é muito interessante. Eu particularmente me interesso muito por esse assunto. Nós trouxemos dois super especialistas no assunto aqui, que se trata de seguro de vida, sucessão patrimonial, blindagem, enfim, a gente vai falar sobre muita coisa legal, muita coisa super interessante, que tem também, né, Maurílio, conexão com o mercado imobiliário. Então fiquem ligados nesse episódio, com certeza vocês vão curtir muito. E está aqui com a gente, então, Anne Guidotti e Rodrigo Pim, sejam muito bem-vindos ao G1Cast de número 87, né, Maurílio? É isso aí. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando conhecimento para Londrina, mesmo porque a gente tem poucos profissionais que trabalham com isso ainda no Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. E o Rodrigão aqui também, muito bem-vindo a Londrina. O Rodrigo não é daqui, né? Conseguimos encaixar a agenda dele aí, né, Anne? Para vir aqui também compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, tanto de vocês quanto da Anne, minha parceira. E espero poder realmente contribuir para a cultura da sociedade, desmistificar esse tema tão importante, né, para a nossa cultura. Com certeza, Rodrigo. Então, para a gente dar o start aí, queria ouvir um pouquinho de você, Anne. Para a galera que não conhece a Anne, faz um resumo rapidamente aí da sua trajetória e de quem é a Anne hoje, por favor. Eu tenho 15 anos de mercado financeiro, passei por uma transição de carreira recente, mais ou menos uns 8 meses, mas já com muita experiência e hoje especialista em proteção de renda e sucessão patrimonial. Trabalhei em grandes instituições, Itaú, Santander, e essa mudança veio por um propósito de vida, realmente proteger as pessoas, caminhar com elas e cuidar desse legado tão importante que a gente constrói e trazer muito conhecimento. A gente tem uma sociedade que não tem cultura de falar disso, mas muita necessidade. É justamente isso que a gente estava falando, né, Anne, nos bastidores aqui. E eu acho que é muito importante, quando eu falo em tabu, em a gente falar abertamente sobre o tema, né, é porque se tem uma certeza que todos nós temos, é que um dia a gente vai partir, né? E por que não a gente cuidar disso, cuidar do patrimônio, cuidar da família, enfim, ter uma visão diferente. E aí eu quero pedir para vocês, não sei se vocês têm números, né, do que da diferença em termos de percentuais mesmo, de pessoas que possuem e se preocupam com seguro de vida, por exemplo, em outros países comparados ao Brasil. Porque o sentimento que eu tenho, do pouquinho que eu conheço, é que as pessoas aqui falam pouco, como você disse também, Anne, são poucos profissionais na área e acaba que tem um tabu, o brasileiro também tem uma coisa com morte, não gosta de falar tal, e a gente, quando eu tive a felicidade de ter morado em outro país, morei nos Estados Unidos 5 anos, tal, a gente vê que é bem diferente a cultura, até como eles encaram, né, esse desligamento, né, essa passagem aí, cada um fala de um jeito, né, mas queria ouvir de vocês aí, um pouquinho desses números, se vocês tiverem como compartilhar, o Rodrigão também aí. Com certeza, cara, é muito cultural. A gente pega culturas de países de primeiro mundo, o primeiro ponto, que é o choque cultural, é falar sobre a educação financeira. E isso tem muito a ver com o mercado imobiliário. Perfeito. Né, que é como as pessoas se planejam para ter o seu primeiro imóvel ou ter imóveis como patrimônio em forma de renda, receita futura, né, uma aposentadoria. E também como encara a vida dentro desse risco. Então, se a gente pega a cultura como Estados Unidos, Alemanha, Japão, pega esses grandes países, uma criança de 5, 6 anos aprende educação financeira na escola, na base. Isso eleva o nível cultural e financeiro da sociedade. Então a gente pega, por exemplo, na sociedade americana, 80% da população tem seguro pessoal. Olha que legal. Cara. Porque entende que é importante ter essa compra do risco por uma garantia de imprevistos ao longo da vida. Né? A gente é jovem, não tem um patrimônio formado ainda constituído, depende da renda, do trabalho, da saúde, do intelecto, para ser alguém, ter alguém, só que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E não depender de ninguém, não ser um problema para ninguém, não depender nem do Estado, nem de familiares, o seguro te traz liberdade, dignidade, condição.
E aí quando a gente vem para o mercado brasileiro, só 14% da sociedade tem uma proteção pessoal, e isso porque nós já evoluímos muito. Pegando números estatísticos no Brasil, né, a seguro de vida nos últimos 10 anos cresceu em torno de 15% a 20% ao ano as seguradoras. Inclusive o mercado que mais cresceu, pegando todo o mercado, tudo que se vende no mercado brasileiro, todas as indústrias, quanto cresceu cada indústria, inclusive pandemia. O mercado securitário foi o que mais cresceu. Traz uma resposta. Sim. As pessoas estão mais abertas e falando mais sobre o tema. Mas ainda, quando a gente senta para falar sobre isso com as pessoas, ainda tem aquele misticismo do vai dar tudo certo, eu tenho a minha fé, nada vai acontecer comigo, a síndrome do super-homem. Ainda tem um pouco disso. E, Rodrigo, aproveitando até uma coisa que me surgiu aqui, você vê, né? Porque no Brasil, as pessoas, o seguro de carro, por exemplo, né? De veículos, de trânsito e tal, que isso aí já é uma coisa que a galera já costuma fazer, né? Sim. Então, assim, por que se preocupar com um bem que está ali tão desvalorizando, né? A cada ano que passa ele está valendo menos e tal. E em contrapartida, o seguro de vida, e aí eu queria já pedir também para a Anne aprofundar um pouco mais no que diz respeito a seguro de vida, tudo, porque às vezes a gente está falando de seguro de vida, quando fala assim, ele parece tão raso, né? E eu acho que tem uma série de coberturas e situações e tal, que eu acho legal a galera entender, porque para quem está escutando, inclusive você, sim, Maurílio. Seguro de vida. O que é seguro de vida para você? Pois é, eu ia perguntar justamente isso. A diferença também do seguro de vida desses de banco que tem, né? Seguro convencional. E assim, acho que para introduzir isso, você explicar um pouquinho o que é seguro, essa comparação entre esse seguro convencional e até o seu trabalho, né? Que é uma consultora de seguro, né? Você comentou anteriormente com a gente que personaliza, né, o seu atendimento de acordo com cada cliente. Acho que é legal a gente entender isso. É isso. Como especialista, a gente fala em quê? Gestão de risco financeira pessoal e familiar. Então, o seguro de vida, ele foi criado por um único objetivo, garantir a fase mais importante da vida, que é a construção. Então, se eu protejo toda a minha vida produtiva, quando eu chegar lá na frente para eu alcançar minha liberdade financeira na aposentadoria, qualquer imprevisto que aconteceu, eu não dilapidei meu patrimônio. E esse pequeno investimento que eu faço ao longo de toda a minha vida não vai me fazer falta. Só que se eu não tenho isso planejado e ficar doente, afastado e não conseguir trabalhar, vai fazer muita falta esse recurso que eu não quis investir, né, no seguro. Então, dentro de um planejamento. A pessoa ela vai ter um seguro porque eu entendi que para eu alcançar a liberdade financeira é isso. E o que é liberdade financeira? Se aposentar. E por que a gente tem que falar disso no Brasil? Vocês sabem qual que é a porcentagem de idosos no Brasil que tem liberdade financeira hoje? Nem ideia. Quanto você acha que é, Maurílio? Eu acho que com certeza menos que 1% da população, né? Acho que, sei lá, 0,3%. É 1,3%. Olha lá, ó. 1,3%. Só que 50%, quase 52% da população brasileira já é idosa. Nossa. E só 1% tem independência financeira. Nossa, é coisa pra caramba. Que alerta que eu trago aqui? Todo mundo já ouviu falar de efeito manada, né? Sim. A sociedade hoje corre em efeito manada. Precisa mudar isso. Tem que travar. Esse efeito manada tem que ser inverso. Eu quero fazer parte do 1%, e vocês? Com certeza. Então, se a gente fizer o que todo mundo faz e o que ensinaram pra vocês, vão fazer parte dos 99%, concorda? Perfeito. Quando a gente fala de planejamento financeiro com seguro de vida, como é isso? Porque assim, eu entendo que às vezes a pessoa tem uma noção de mercado financeiro. Ela vai fazer os investimentos dela normal, sem o seguro. Tem uma diferença disso? Como que funciona essa parte? Essa questão da liberdade financeira é um método que ele é estudado em países de primeiro mundo há mais de 100 anos, que o método concluiu que com ele você consegue a liberdade financeira, você alcança. E quem não segue o método também não alcançou. E o seguro entra dentro do método. Existem as porcentagens. Dentro de uma das formas de você construir. Na realidade, ele faz parte do método. Né? Então, assim, não tem como você alcançar se você não tiver, né, também o seguro. Porque até para o pessoal ter uma ideia, e eu acho que também, voltando para números, né, para estatística e tudo mais, hoje, da renda da pessoa, quanto que é o ideal
para ela destinar para seguro? Porque eu sei que tem, eu já ouvi alguma coisa assim também, mas eu vou passar para os especialistas aí. Posso levantar, Anne? Quando eu falei da educação financeira, que uma criança aprende em país de primeiro mundo, e aí de verdade, nós temos no Brasil uma educação muito ruim, já básica. Sim. Financeiramente inexistente. O que é o método? Ele é dividido em 70, 25, 5. Então é como se fosse porcionar uma receita de bolo. Quantos ovos, quanto de farinha, quanto de óleo. Tem lá o porcionamento. E na vida financeira é a mesma coisa. Esse 70, 25, 5. Decorem isso. 70% é o limite de gasto. Meu custo de vida. Tá? Então, todas as despesas, plano de saúde, viagens, tem que estar dentro de 70% do que eu ganho. 25% ao longo da vida, guardar esse dinheiro para ter independência financeira. Fugir do efeito manada. Porque a galera não está guardando dinheiro. Então precisa guardar esse dinheiro. Seja comprando imóveis para locação ou investimento no mercado financeiro. Ou até um mix, que seria o interessante, para ter um pouco de liquidez e o patrimônio como garantia. Então esse mix dos 25% para ter independência financeira ao longo da vida. E aí de verdade, 5% vai fazer falta onde? Em lugar nenhum. Se eu pegar 5%, 3 a 5% da renda de uma pessoa, ela não vai deixar de ficar mais rica ou mais pobre porque eu peguei 3 a 5% da renda dela, e ela não vai deixar de ter uma vida interessante porque eu estou pegando 3 a 5% da receita dela. E Até porque muitas vezes esses 3 a 5%, quando a gente analisa, às vezes ele é literalmente rasgado, né? Rasgado. A gente vai no shopping com a família, a gente gasta muito mais de 3 a 5% em uma tarde. Exatamente, né? exatamente. Então é o que eu falo, cara, de 3 a 5% muda o que a sua vida ali? Nada. Eu falo, então tá, mensalmente você investir de 3 a 5% numa proteção pessoal, que traz todos esses benefícios para sua família, não vale? Poxa, aí muda de figura. Aí entra a comparação do carro que você falou. Quem compra o carro? Sou eu. Quem paga o seguro do carro? Sou eu. Quem dirige o carro? Sou eu. E pra que você fez o seguro do carro? Pra que você fez o seguro do carro? Qual é o medo? Vai que alguém bate em mim, né? O cara se garante, né? Vai que alguém. Vai que você atropela alguém. Vai que atropela alguém. Vai que eu tô olhando no celular, né? Ansioso, né? Não que você faça isso. Não, nunca. E ninguém. O que isso vai refletir? Exato. É o financeiro. É por isso que você faz o seguro do carro. Perfeito. Exato. No final do dia é grana, né? É ser impactado financeiramente. Só que o medo é de sofrer um acidente. Então, se eu faço o seguro do carro por um respaldo financeiro com medo de um acidente, quem tá dentro do carro cai. E o restante dos acidentes pode acontecer também fora do carro, né? E que daí você não tá resguardado como pessoa, né? Aí eu protejo o carro, que é um bem palpável, que eu posso, em algum momento, ali passar uma dificuldade, mas comprar outro, mas não protejo a vida que está dentro do carro sofrendo o mesmo acidente. Perfeito. Então, pergunta que eu deixo de reflexão. Quem vale mais, sua família ou seu carro? Para pensar. Pare para pensar. E aí, eu queria voltar para aquela pergunta do Maurílio aqui para a Anne, que, né, que a gente falou da questão de ser muito raso quando a gente fala seguro de vida, a diferença de um seguro de vida convencional de, morri, acabou. E de um planejamento onde você vai de alguma forma, não é prever, né, mas analisar os riscos que aquela pessoa tem, né, e aí vai chegar um produto coeso para aquela pessoa. Né? Vamos pensar, usar o exemplo do nosso ilustre Maurílio aqui, que é nosso sócio, que é corretor de imóveis, que depende, ele hoje financeiramente ele depende do trabalho dele. Tô errado ou não? É 100% o Maurílio. Pô, o Maurílio que vai, mostra o imóvel, tal, tem a participação na empresa, tem as coisas, mas a grosso modo a principal renda vem do Maurílio. E aí é aquela coisa que eu pergunto para a Anne, né? Tá, e aí, como que a gente pode pensar em um produto assim, lógico que eu sei que é bem mais complexo que isso, mas de bate-pronto para um cara igual ao Maurílio, né? E aí, para a galera entender e a gente tentar tangibilizar um pouco mais o negócio, entendeu? No Brasil, as pessoas falam em seguro de vida, elas pensam só na ausência, na morte. E, na verdade, não é isso. Então, numa conversa, numa consultoria, eu vou identificar, perguntando para você, tudo isso. Quem é o Maurílio, se você é a maior renda da casa ou a única, como, por quê. Pegar os dados financeiros em relação ao padrão de vida, quanto ganha, quanto gasta, tem reserva, não tem. E isso vai me dar as informações para gerar um planejamento. E aquelas perguntas, se você não trabalha, o que acontece?
Então, existem vários tipos de cobertura. Quando eu falo de uma blindagem, se você quebrar um pé hoje, o que acontece com o Maurílio hoje? Você vai conseguir visitar imóvel, vai ficar uns 10 dias, né, sem poder trabalhar. Isso é um tipo de blindagem, fratura óssea. Ou, eu entendo, o Maurílio fala para mim, Anne, para mim é muito importante que se eu não conseguir trabalhar, minha renda esteja protegida e ela continue acontecendo. Existe cobertura para isso. Então, é trazer para as pessoas que seguros de vida em vida. É isso que faz parte do planejamento financeiro. Não é sobre morte, é sobre alcance de liberdade. Se a gente tem que guardar 25% do que ganhamos ao longo de toda a vida para alcançar a liberdade financeira, guardar 25% do que ganha é fácil, Maurílio? Não. Não é também, né, Vinícius? Olha que o Maurílio é engenheiro e ele é um cara hiper organizado. Talvez um dos caras que eu conheço mais organizado e, sistemático com o financeiro dele. Então, se ele tá falando que não, galera, acreditem. Vocês que estão ouvindo também sabem que não é fácil. Não é fácil. Só que gastar 25% do que você guardou em 2 anos, se chega uma doença, um afastamento, é muito fácil. Você vai querer ter acesso aos melhores médicos, tratamentos. Você não vai medir esforços para isso. É aí que a proteção entra. É o que você falou, 5%, 3%, às vezes é um fim de semana no shopping. Só que é um acesso a um recurso financeiro muito grande. Então, onde entra o trabalho? Fazer um cálculo em cima disso. Quanto tempo é importante que eu tenha de recurso financeiro, caso aconteça. Se ficar 1 ano sem trabalhar, 2, 3... encontrar realmente o que é o perfil da pessoa e não mexer na sua reserva para não comprometer seu futuro. Esses 25% que você não conseguiu guardar porque não estava trabalhando ou realmente dilapidou, para reconstruir é muito mais difícil. E o tempo vai passando. E de repente, mesmo se a gente conseguir guardar os 25 todo mês, né? Construir um patrimônio é uma forma de você proteger ele, né? Se você faltar um dia e... Sem dúvida. Sua família, né? E tudo mais. Sim. Não sei se vale a pena, mas trazendo à luz ao que a Anne falou, trazendo isso em serviços, né? Produtos, serviços. Hoje tem uma complexidade muito grande de produtos. Então, por isso que precisa de um especialista. Então, eu, por exemplo, eu não conheço Londrina. Se eu viesse morar aqui, poxa, qual região me atende melhor? Eu ia ter que procurar um especialista. Vou trabalhar com X serviço, tenho 2 filhas, escolas, as melhores escolas ficam em qual bairro, onde tem mais trânsito, menos trânsito, criminalidade. Eu ia consultar vocês. Legal, isso. É isso, eu não conheço a cidade. Perfeito. Caí de paraquedas em Londrina, vou precisar de um corretor. Cara, me desenha a cidade, zonas que eu tenho que evitar e aonde vai me atender melhor para minha moradia, para minha qualidade de vida. Quando eu venho para o seguro de vida, é a mesma coisa. Não tem como entrar no site da empresa, deixa eu ver os produtos que tem aqui, para que serve. Você não vai conseguir decidir isso sozinho. Você vai precisar de um profissional. Então, desde coberturas de fratura óssea, a cirurgias, a diagnóstico de doenças graves, invalidez parcial total, afastamento temporário domiciliar, internação hospitalar, todas as coberturas têm amparo global. Poxa, viajei, estou na Europa, aconteceu alguma coisa, meu plano de saúde não atende aqui. E aí você precisou ficar lá hospitalizado, gastou em euro. É dinheiro que vai embora. Sim. Então, se eu tenho um seguro que cobre diária de internação hospitalar, era um dinheiro que era para cobrir sua renda, ok. Mas você estava no exterior e gastou um dinheiro que você não queria gastar. Você aciona o seguro, recebe o capital e vai ter um reembolso daquele dinheiro. Ou seja, eu estou te blindando financeiramente. Quando a gente fala de blindagem patrimonial, é não dilapidar o patrimônio para pequenos imprevistos que vão criando ralos. E o seu dinheiro vai indo embora, se esvairindo, sem você perceber. Aí você chega aos 60, 70 anos e fala, cara, eu até guardei dinheiro, mas eu não tenho o suficiente. Porque ao longo da vida, os pequenos imprevistos que foram surgindo, você foi se descapitalizando para situações emergenciais. Então o seguro ele entra exatamente nesse cenário, no emergencial, em alguns casos dramáticos. É uma invalidez total, um Schumacher da vida. Cara, vou ter que manter esse cara até morrer. Sim. Ok, quanto custa isso? A gente tem o Shiba, por exemplo, o dono do Shining Box. Sim. Também. E aí, pro resto da vida naquela situação? Quanto custa o tratamento? Quanto custa manter esse cara? Quanto vai dilapidar de patrimônio? Por cima, a gente tem uma ideia de mais ou menos R$70 mil por mês para manter o amparato de profissionais, médicos, especialistas que cuidam do Shiba, por exemplo. E aí, eu tenho esse patrimônio para suprir R$70 mil por mês em quanto tempo? Quando que acaba o patrimônio? Eu vou ter que viver quanto tempo para ter essa qualidade de vida? Exato. É uma escolha delicada.
Então o seguro de vida ele justamente entra neste cenário de proteção de renda. Tem muito profissional autônomo, liberal, como médico, dentista, corretor, que tem que estar na rua. Depende do trabalho. Seu maior ativo é estar na rua trabalhando. A cadeira do médico, né? O centro cirúrgico do cirurgião. Eu falo, quanto vale seu dia? Quanto vale suas mãos? Imagina um cirurgião que depende da mão dele para operar, se ele tem uma fratura, alguma coisa. Uma vez eu perguntei... Parado quanto tempo, né? Uma invalidez, perder a mão. Perder a pinça. A pinça. Não opera nunca mais. Clinicando ele não ganha o mesmo dinheiro. Uma vez eu perguntei para um médico, um cardiologista, quanto vale seu diploma hoje, com a experiência que você tem? Com tudo que já investiu na tua carreira, ele, impagável. Eu falei, é isso que eu protejo. Senão você vai perder tudo. Você rasga e joga no lixo. Não vale nada. Aí ele, agora você me fez pensar. Mas tem que ser. Eu acho que para muita gente, o trabalho de vocês, ele contempla isso também, né? É você realmente tocar em algo que a pessoa ela não pensou naquilo, né? Ela falou, eu tô vivendo minha vida, tô tranquilo, tô sossegado. Aí chega a Anne aqui e fala para mim, não, peraí, Maurílio, você já pensou nisso aqui? Você que vai ser pai um dia, que hoje é pai de um pet, né? Do Todd. Mas assim, é uma provocação, né? Mas é uma provocação boa. Porque, e aí eu acho que conecta com o propósito, né? Que a Anne falou que essa migração de carreira sua acabou conectando com um propósito que é realmente fazer o bem para as pessoas, né? E aí esse despertar, né? Que eu tenho certeza que vocês já tiveram a chance de fazer isso com muita gente e isso também deve mudar o jogo e te motivar também, né, Anne? Eu acho que você trabalhar com um produto que não tem cultura é um desafio já muito grande. Perfeito. Só que o propósito ele fala mais alto. Desde que eu estava no banco, quantas vezes eu vi um pai de família que não tinha investimento, que trabalhava era realmente para viver e falava para mim, só eu trabalho na minha casa, minha esposa não trabalha, eu tenho filhos. O quanto essa pessoa precisa de um seguro de vida? E se acontece alguma coisa com ele hoje, como que essa família fica amanhã? Então o propósito nasceu muito disso. E quando eu percebi que eu podia fazer isso de uma forma personalizada, quando eu conheci o PIN, a gente pode ajudar as pessoas mesmo, trazer para elas o quê? Eu falo que é dignidade. Não tem preço. Quantas pessoas a gente conhece que já passou por situações, não vamos falar nem de ausência, mas um câncer. A pessoa às vezes gasta tudo que tem. É super caro, é tratamento. E quem não tem? Então, o seguro realmente ele é para todo mundo, ele não tem a ver com classe social, ele tem a ver com a gente despertar uma nova cultura, mas que a pessoa entenda, nossa, quanto isso é importante para a minha vida. Isso é gratificante, porque a hora que acontecer alguma coisa, vai ter certeza. Não, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, porque foi o meu convencimento positivo, no sentido de aquilo era importante para ela, mas tem propósito, com certeza. Sim. E uma das coisas, agora trazendo um pouquinho pro campo do mercado imobiliário, sim, né? Uma das coisas que eu acho que é bastante comum no mercado imobiliário e que eu sei que também existem produtos voltados para isso, se vocês puderem falar um pouquinho disso também é muito legal, é que a gente percebe, às vezes, até chega para a gente situações que vamos dizer, isso não está conectado com uma morte prematura, nada. A pessoa faleceu de velhinho mesmo, tal, mas tinha uma série de imóveis, né? E não tem dinheiro para fazer o inventário, para pagar, enfim. Existe algum meio de se planejar quanto a isso, tal? Porque isso aí eu acho que é um dos grandes dramas aí de muito investidor forte que tem tal, e aí ao longo da vida não consegue se planejar o suficiente para já ir dando vazão, né, nesse patrimônio, porque é caro, a gente sabe. Quando vem o boletinho do imposto lá para pagar, o cara olha e fala, meu Deus, eu vou arrancar isso aqui da onde? Né? O ITCMD, sim, né? Enfim. E os imóveis ficam travados daí porque os herdeiros não têm condição de usufruir do bem, né? Exato. Até pagar o imposto. Exato. Então, por favor,
Tragam a solução aí, fala com a gente. Essa é boa, necessária e urgente. Urgente. Às vezes o pessoal que tá escutando aí fala, meu, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aí. Existe uma parte no trabalho que é falar de sucessão e hoje existem ferramentas financeiras para isso. Se você levanta o seu cenário em vida, você tem condição de organizar isso e de forma mais barata. Às vezes, né, você vai num contador, num advogado, ele pode estruturar algo para você, seja um testamento, seja uma empresa, uma holding, mas ninguém vai escapar do pagamento de TCMD. E isso é uma solução financeira que a pessoa precisa, não é uma solução jurídica. E a gente consegue trazer isso. De forma, assim, muito didática. O inventário vai acontecer. Perfeito. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então, o ITCMD ou eu pago em vida. De novo, o que é o ITCMD para quem está ouvindo a gente, né? Tem gente que não sabe nem o que é. Isso, é bom falar. Então, o imposto de transmissão causa morte ou doação. Perfeito. Então, doação em vida ou morte. Então, tem como evitar isso? Não. Ponto. Então, a holding que a Anne trouxe. Quero constituir uma holding empresarial, familiar ou de gestão de patrimônio para redução de tributos, para alocação. Tem que ver a reforma tributária, se está compensando. Tem uma série de, agora o negócio situações. Tá ficando louco. Exato. Não vou entrar no mérito. Mas, enfim, aí muita gente se engana ou tem um equívoco de achar que fazer a doação para dentro da holding, distribuir as cotas para a família, o planejamento acessório já está feito. De fato, nem sempre. Pode estar parcialmente feito, mas nem sempre. Depende de como foi feito. Se foi pago o imposto correto, a junta comercial vai aceitar tudo. O contrato da empresa aceita qualquer coisa. Mas na hora do óbito, a Receita Federal e a Cefaz não aceita. Então tem muito caso de holding que não dá certo porque foi feito de forma indevida. Saber mais, vai ter que falar com a gente. É isso. Mas na situação da liquidez, que é esse o ponto, comprar um seguro sucessório, primeiro, ele é uma compra de investimento com o capital de seguro garantido. Né? Como desenrolar isso? Um seguro tradicional, vamos pensar assim, carro, um seguro de vida normal, cara, se você pagar lá 5, 10, 15 anos e desistir, você não tem nada. Concorda? Sim. Paguei, estava protegido, não quero mais, rasgo o contrato, você não guardou dinheiro. Um seguro sucessório é um investimento que a seguradora vai comprar o teu risco. Então vamos supor que você tem um patrimônio lá de 10 milhões, seja do tamanho que for, 10 milhões, e vai ter lá de inventário 10%, mínimo possível, TCMD, advogado, cartório. 10%, 1 milhão. Então, da onde que a família vai retirar 1 milhão de um patrimônio de 10 bloqueado? Essa é a principal questão que extrajudicial, vai desbloquear um imóvel para venda. Tá, vocês são experts em venda de imóvel por necessidade e urgência. Você vende o imóvel pelo que ele vale na urgência? Não. Então, fora pedir fazer um pedido extrajudicial para liberar um imóvel do patrimônio, já não é rápido. Sim. Vai demorar mais de 60 dias. Passou de 60 dias, já começa a ter multa no inventário. Então já não vai ser mais 10%. Vai chegar em 15, 20. Então já perdi aqui. Segundo, vou dilapidar um patrimônio que geralmente queima ali em torno de 60%, 50% daquele bem que eu preciso vender para tornar líquido e pagar um imposto. Então eu vou perder parte do meu patrimônio bruto e vou incorrer em multa. Tudo isso é perder dinheiro. Sim. Por falta de planejamento, conhecimento de produto. O seguro sucessório, vamos supor que eu preciso desse 1 milhão então para deixar líquido para a família. O seguro de vida tem uma lei própria sobre não ser um produto financeiro de inventário. Então ele não tem imposto de renda, ele é inalienável, ele é inafiançável, ele é intransferível, ele é intributável. Então ele tem uma garantia legal. Eu dar esse 1 milhão de garantia, eu posso cobrar do meu cliente uma cota de 50% de risco. Então, seu seguro de 1 milhão vale meio. E eu divido isso para você em 10 anos. Então, o que é melhor? Eu pagar 1 milhão à vista para o Estado e perdi esse dinheiro? Ou eu pagar meio milhão para a seguradora em 10 parcelas de 50 mil? Que o meu investimento, meu patrimônio, meus aluguéis, pode pagar esses 50 mil por ano sem fazer falta para mim. Estou falando de um patrimônio milionário. Sim. Tá claro? Sim. Uhum. Perfeito. Então eu tenho 50% de desconto no processo, porque eu tenho 1 milhão de garantia para pagar meio milhão em 10 anos. Paguei o primeiro ano, 50 mil, primeira cota. Morri. Quanto que foi seu inventário?
50 mil. 50 mil. Quanto a família vai receber? 1 milhão. 1 milhão. Ah, tá. É o valor 1 milhão para pagar, o inventário. Em quantos dias? 5. Então, esse é o maior benefício. Ah, mas e se eu viver os 10 anos? 1 milhão. Beleza, você investiu 500 mil, só que você continua tendo 1 milhão. Continua tendo 1 milhão. Então, estou comprando 1 milhão por meio. Isso. E ele é vitalício. Passou 10 anos, eu quitei, eu comprei, como comprar um imóvel. Perfeito. Comprei um imóvel de 1 milhão, às pressas de alguém que me vendeu por meio milhão e deixou pagar em 10 parcelas E de 50 ele mil. corrige ou não? Corrige a inflação. Aí. Então, tanto o capital... Importante, que eu sei que esse aqui tava se coçando para perguntar. Deixa eu ver se eu entendi. É comprar um dinheiro barato para deixar líquido para a família, alavancando teu patrimônio. Então, se eu paguei 50 mil por ano, depois de 10 anos, aqueles 500 mil volta para mim. Não, Ele é seu. milhão. Ele é seu. Ele é seu. Aquele meio Aí milhão é você tem seu. 1 milhão. Ah. Você tem 1 milhão. Que quando 1 milhão que está ali sendo corrigido pela inflação. Aí a hora que você morrer, esse 1 milhão corrigido, ele vai para a família para fazer o inventário. Perfeito. Só que você pagou 500 mil. Você pagou 500 Não, mas mil. eu digo assim, se eu não morrer, passou o prazo. Aí ele vai ficar... Vitalício. Ele é vitalício. Seu capital ele- fica um dia você aplicado. vai morrer. Tá Ou pago. se é o Tá Highlander. pago. Entendi. Ah, Entendeu? Highlander. Então o que eu faço? Eu tiro Muito bom. meio... Ó, Entendeu? meio milhão. Onde eu assino? Mas é isso. Agora você entendeu. Sim. O que é? Ó, meio milhão no banco vai para inventário. Concorda? E meio milhão no banco só vale meio milhão. Eu também, conhecendo o Ferinha aqui, eu falei, meu, ele deve estar pensando, mas se eu pegar esse 50 mil por Investir, daí eu vou ter tanto e tal. Só que vai pro inventário igual. Vai pro inventário. Aí, ó, nabo. Fazer o quê? Isso aí. Então, o que eu falo pro investidor? Eu sei que você sabe fazer dinheiro com seus 50 mil por ano. Só que seus 50 mil no primeiro ano, você consegue alguma alavancagem que faz 50 mil virar 1 milhão? Não. Não. Então eu tô comprando Só teu risco. tigrinho. E olhe lá, né? Maurílio, pega esse corte aí, velho. Pega o Maurílio falando isso, velho. Jamais. Os filhos dele veem isso no futuro. O legado, passa tigrinho. Legado. Né? Pô, a gente falando um negócio sério aqui, Maurílio. Você soltou um tigrinho, velho. Então, Maurício, tem quantos anos? 43. Minha idade. Então vamos supor que você comprou isso até os 53. Só que você morreu com 80. Dos 53 aos 80, qual foi o seu investimento? 0. Morreu com 80, eu tenho 1 milhão corrigido. Dos seus 43 a 80. Vai ser 1 milhão, pode estar valendo 10 milhões, sei lá. Mas é a inflação. Tá claro? Perfeito. A questão é, passaram os 10 anos. Você quitou, você comprou, é teu, como comprar um imóvel. Você não pode vender o imóvel? Sim. Então tá bom, eu posso devolver o seguro. É meu? E se eu não quero mais? Cara, eu não quero, mas como é que eu faço para cancelar um negócio que é meu? Eu tenho que cancelar o contrato e devolver o dinheiro. Então você aplicou o seu dinheiro na seguradora, ela comprou o teu risco, só que o dinheiro está aplicado, garantindo aquele 1 milhão. Se você não quiser mais isso, eu te devolvo o teu dinheiro. Corrigido pela inflação. Corrigido pela inflação. Aí você não tem mais 1 milhão, você tem 650 mil, Ok. enfim, whatever. O dinheiro é seu. Beleza. Tá bom, tem gente que aplicou no Master e perdeu bom. tudo. Por essa eu não esperava. Né? Ficou melhor ainda, Maurício. Melhor ainda. Hein? Se for assim, eu posso fazer mais ainda? Posso assinar mais ainda? E o mais legal do produto, esse dinheiro que é resgatável, né, o seguro, óbvio que a gente compra o risco. O melhor é ele como seguro. A gente entende que o cliente de um padrão AAA, ele não vai precisar resgatar. Ah, sim. A Ele preocupação nem vai querer, dele porque não no tá final, ali. no final, esse lance do resgate seria assim, se vamos dizer Deu que ele tudo errado. ou ele já pegou e já passou todo o imóvel dele, já pagou o que tinha que pagar, tal, e falou, quer saber? Já estou resolvido, posso morrer em paz, então deixa eu pegar esse dinheiro aqui. Só que quando você vê financeiramente, né? Não mesma compensa coisa que, doar em vida. Não compensa doar em vida. Exato. Porque o seguro já te garante já vai- isso. Exato, então não tem nem porquê. Não tem né? porquê. Só se o cara for muito ansioso, né? Nossa. E daí, Mas vocês já viram vocês já viram empresário quebrar, Ah, ok? Vocês já viram empresário quebrar. Eu também. Eu já tive cliente que o único recurso que ele conseguiu acessar foi o resgate do seguro. Porque o cara tinha bloqueio judicial, tinha recuperação judicial de empresa. isso é um negócio interessante, cara, porque nada pega, né? Nada pega. Não pega. O seguro é inalienável, inafiançável, é intributável e intransferível.
Tá claro? Então tem uma lei que protege o dinheiro do seguro. Tanto para a família, tanto para você. Então ter uma reserva de emergência em forma de seguro é estratégico. É uma diversificação inteligente. Isso é interessante mesmo. Como conecta isso com imóveis? Eu tenho a diversificação, o seguro me garante o inventário do meu patrimônio. Então, cara, cresça o quanto você quiser com os imóveis. É um ativo que no Brasil, a longuíssimo prazo, até hoje não se comprovou nada que tenha melhor retorno a longo prazo com garantia. Ok, mas é mobilizado. Para muita gente que tem muitos imóveis, falta liquidez. E o prejuízo na venda por emergência é muito grande. Então, como que eu combato isso? Com o seguro. Então, o seguro é uma estratégia de diversificação financeira, onde eu tenho meu dinheiro, eu só troco ele de lugar. Eu tiro do banco e ponho na seguradora. E na seguradora ele vale mais e é livre. Pronto, acabou. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Ali você deu um exemplo de uma família que tem um patrimônio de 10 milhões e um inventário de 1 milhão e fez um seguro que custaria 500 mil. Isso. No passar desses anos, chegou lá no 10º ano, que seja, ou 8º ano, ele faleceu, só que o patrimônio dele cresceu, foi para 20, 30 milhões. É refeito o seguro? Como que é daí? É nosso trabalho, né? Aí tem que todo ano, é um trabalho que a Anne, né, tem que fazer com o cliente. Voltar no cliente anualmente e entender se mudou alguma configuração, tanto familiar ou patrimonial. Separou, casou com outra pessoa, teve outro filho, aumentou o patrimônio, a empresa era uma startup e virou um unicórnio. Porque daí o seguro, nesse caso, estaria garantindo 1 milhão no inventário. Isso. Aí o patrimônio subiu tanto que o inventário ficaria mais caro, 2 milhões. Aí teria que refazer. Faz mais um seguro. Uma nova apólice. Faz uma nova apólice. Até brinquei nos bastidores aqui, hoje eu tenho 8 apólices. Porque eu fui complementando meu seguro de acordo com a minha evolução patrimonial. Entendeu? E o que as pessoas também não têm muito conhecimento é sobre o processo de inventário. O que é meiro, o que é herdeiro. Então, esse é um trabalho que a gente faz também. Então, quando você vai fazer o planejamento sucessório, a gente pergunta qual o regime de casamento, o que você tem antes de casar, durante, por quê, pretende vender, não. E as pessoas querem saber, então isso daqui é a parte dela, esse é o seu. Nós sabemos tudo isso para poder trazer para o cliente o planejamento da sucessão da melhor forma, dentro do que a lei espera e o que ela vai tributar. A empresa é só sua, não é? Se você é casado com comunhão parcial de bens, existe uma comunicação automática. Se for separação obrigatória de um jeito e separação total é totalmente diferente. E nós temos todo esse conhecimento para estar transmitindo e poder mostrar para a pessoa os cenários. Se a sua esposa falecer também, você tem aqui algo a ser feito. Nossa, eu não sabia. A gente escuta muito isso. Aliás, 100% das vezes, né? 100%. Nossa. Então, daí você traz a estratégia. Na comunhão parcial, né? Comunhão parcial comunica total, tudo. Comunica tudo. Tudo. Comunica. A esposa, o marido faleceu, metade do patrimônio vai para o inventário. E você não pode mexer. Não pode, tem que abrir o inventário. Então, tem filhos, aí o buraco é mais embaixo. Tá louco. Entendeu? Então, a pessoa fala assim, eu tenho uma conta conjunta. Vai bloquear? Mas a minha conta tem meus investimentos tudo na minha conta. Se a minha esposa falecer, essa minha conta não vai para o inventário. Vai. Vai pagar imposto de metade. De metade do que está aplicado. Do que está aplicado, independente de onde está. Se está na conta dela ou sua. Porque quando ela morreu, eu vou ter que abrir o inventário dela. Vai ter lá no inventário dela que ela era casada. Com quem? Com o Joãozinho. Então, Joãozinho, me apresenta também os seus recursos para saber o que você tinha com a Mariazinha. E aí... Comunica tudo. Comunica tudo. Casa com separação. Não, depende. Depende. Nossa, então, esses pormenores... tem um imóvel só no meu nome. Então, se minha esposa morrer, não tem inventário no meu imóvel. Tem. Vai abrir o inventário dela. Ela era casada, certidão de casamento. Legalmente, tudo que está no seu nome é dela. Então, metade desse imóvel é para o inventário. Então, esse imóvel está bloqueado. Não vende, não pode fazer contrato, não recebe aluguel. Não pode. Ok? Por isso que eu falo que se tiver filho, pior ainda. Você não tem como ocultar isso. Por isso que é complexo, né? E eu acho que... Eu, particularmente, eu gosto muito dessa conversa, porque é uma coisa que... para quem está escutando, também desperta, né? Você vê isso que vocês falaram agora, é algo que a gente vive
no mercado imobiliário muito e que, de repente, se a pessoa perguntasse para mim, óbvio que essa não é a nossa expertise, né? Mas falar, mas eu tô comprando esse imóvel com a minha esposa hoje. Tá, se ela morrer, qual que é o regime de casamento? Esse. Cara, vai para inventário. Uhum. Mas vai para metade? Mas e se eu colocar só no meu nome? Depende, né? Não adianta. Então é muito interessante, né? Porque as coisas elas se conectam e aí você... e eu acho que essa falta de conhecimento, ela tá 100% conectada à nossa cultura, né? Que é o que a gente falou lá no início do episódio aqui, que é justamente a falta de conhecimento, a falta de curiosidade, né, de profissionais que atuam nisso, porque a gente não tem uma Anne aí em todo lugar que está ali e tal. Não. E aí você vê também o quanto esse serviço ele é complexo e ele demanda tempo, e tempo é dinheiro, né? E para você realmente pegar um Maurílio e falar, tá, Maurílio, mas e aí? Conta um pouquinho para mim. Aí você tem que escutar, você tem que entrar dentro da vida da pessoa. E aí tem que abrir as planilhas, né? Aí tem que abrir as planilhas. Tua vida, filho. Não é só planilha, não. Ela não vai querer ver só Você não vai ter mais segredos comigo, Maurílio. É bem legal, cara. A Anne já me apresentou e já tive também reunião com o Rodrigo. E é muito legal, uma coisa que eu me interesso. Hoje eu tenho também 3, não tô igual ao Rodrigo, tenho 3 apólices, tenho 4 filhos. Poxa, se eu não cuidar disso, cara, se eu não pensar nisso, é uma... eu falo que é uma irresponsabilidade, cara. É uma irresponsabilidade. Eu acho que todo pai de família, né, deveria, no mínimo, se preocupar e escutar um profissional, ter acesso, porque realmente é algo que hoje, né, com 4 filhos, eu tenho uma de 11, Laura de 11, a Júlia de 7, vai fazer 7 agora em março, o José Henrique de 5 e a Dudinha de 10 meses. Então, assim, você imagina a cabeça nossa mesmo, meu pai tendo a duras penas construído um patrimônio, né, dele e que hoje proporciona, né, uma tranquilidade para a família, mas se eu venho a faltar, eu não posso deixar, né, um peso para ele que não é diretamente dele. São netos, ele ama os netos, mas poxa, peraí, meu pai vai ter que bancar esse rolê todo aqui, e eu tô lá do outro lado, fui. Não é assim, né, meu? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que olhar para isso, apesar do tabu, né, meu pai mesmo vai assistir esse episódio, com certeza eu vou falar pra ele assistir. Ele é um cara que, ele é não gosta de falar de morte, não vai acontecer e tal. E assim, nunca fica doente, porque ele já tem isso setado na cabeça dele, o velho é uma coisa de louco, ele não fica doente. Mas a gente sabe que é assim, né? Quando você menos espera, pode acontecer alguma coisa. E essa preocupação eu tenho e eu tô reforçando isso, que a importância de ir atrás, de você se interessar, de você buscar e de você não ser irresponsável com a tua família. Né? E o que a gente vê, principalmente na parte da sucessão, são as informações erradas. Muito. As pessoas acham que vão fazer o inventário pelo valor histórico do IPTU, ou que alguém me falou que se eu fizer então a holding, é o que ele falou, já fez a sucessão, e daí a gente precisa desmistificar, desconstruir uma narrativa errada e falar, não, olha, é assim. No viés do seguro, eu sempre falo, a gente está aqui para trazer uma solução, não é produto. Então, o compromisso com a verdade é muito grande. Né? Eu não tenho interesse nenhum comercial, eu quero trazer para você a verdade, e aí você vai tomar suas decisões. Então, não adianta, eu não posso falar para você ou deixar você achar que não, é pelo valor histórico. Não, é o valor de mercado. O governo está fazendo isso conosco agora. Não tem mais jeito. Tudo é eletrônico. Vocês estão no mercado imobiliário. Você não precisa nem ir no cartório, às vezes, para fazer uma certidão, né? Um registro, mas é tudo eletrônico. Sim. E quanto mais esses imóveis estiverem dentro de empresas como holdings, mais fácil do governo fiscalizar. Sim. Então é por isso que tá tudo bem. Ninguém vai escapar realmente do ITCMD na sucessão.
Um dos doces enganos dentro da holding. Eu tenho a cota e o que vai implementar é a cota. Mas a empresa vale quanto? O patrimônio que está por trás dela vale quanto? Porque se a cota foi aceita na junta comercial de uma forma, a junta não avalia isso. Não é papel da junta, é papel. Na hora do óbito, vai ser feito um levantamento patrimonial da holding. E se tem os imóveis que valem X milhões, não é a cota, são os imóveis. Aí tem que fazer a integralização de cota para fazer o ITCMD. E aí o pessoal fala, não, mas não foi assim que eu fui instruído. Bom, eu vou falar uma coisa que pode gerar polêmica aqui. A gente gosta. Por quê? Eu tenho bons escritórios jurídicos que nos ajudam com isso. Mas o que acontece? O advogado, o contador, seja quem for, ele estuda tecnicamente a estrutura da empresa dentro da área dele. E tá tudo certo. A Anne falou uma coisa aqui muito bem há um tempo atrás. O advogado vai entender sobre o jurídico, a parte legal, os direitos. Mas o financeiro, ele não resolve. Ele tenta colocar situações em contratos para minimizar. Perfeito. Mas não elimina o financeiro, não substitui. O corretor de seguros, que é muito mal visto na sociedade como só o vendedor do seguro... Mas bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Porque o corretor imobiliário também, ele não é o cara mais querido do mundo, não. Pela sociedade. Enfim, tamo junto. Tamo junto. Quando nós tiramos o nosso certificado, que é a SUSEP, que é um órgão extremamente regulado, um dos mais difíceis e auditados no Brasil, inclusive, acima do Banco Central em auditoria, para tirar esse certificado, e nós respondemos civil e criminalmente por tudo que a gente fala, faz e assina, tem um peso muito grande para isso. No nosso curso existe, na especialização, o direito securitário, que é o jurídico dentro do nosso universo. Então, ou seja, o corretor de seguro especialista em sucessão, ele estuda direito securitário, que é para falar sobre o direito da família, o direito de empresa, sobre holding, toda essa estruturação que nós estamos conversando aqui. Então, nós nos especializamos nas leis diretas da sucessão. O advogado, ele estuda o direito sucessório, mas não o securitário. Então, a maioria dos advogados, por falta de informação, por falta de conhecimento, porque também nunca ter sido apresentado a ele, porque na faculdade dele, nos cursos dele, não ensina seguro, não explica o direito securitário, ele não é um profissional qualificado para falar sobre o que a gente faz e se isso é importante ou vale ou não. Então, na maioria das vezes, pelo ego, Sim. ok? Sim. Pelo ego, Sim. fala, não, eu sei o que eu estou fazendo. Ele vira pro cliente e fala, você não precisa disso, eu sei o que eu tô fazendo. Isso é. Mas ele não para nem para entender o que a gente está mostrando. Mas eu acho assim, até como cliente, né? Como cliente de seguro e também de advogados, né? O advogado que falar, né, e tiver o ego tão, né? Eu já desconfio. Eu, como cliente, já olho e falo, eita, o cara tá batendo muito no peito, cara. Porque hoje em dia o negócio tá tão louco, cara, que assim, no Brasil, é melhor você ser um pouco mais humilde e falar, cara, escuta, né? Ou, pô, posso ir junto com você para me inteirar e tal. Sim. Dependendo do tipo de advogado, né? E da proximidade da família, enfim. Eu tenho certeza que vocês já devem ter apresentado para o cliente junto com o advogado dele junto. Porque eu acho que é uma coisa que, em tese, ela deveria São conversar. casadas. Exato, ela deveria conversar mais, né? Até, pô, traz o contador, o advogado e tal. Dependendo do patrimônio do cara e do planejamento, né? Poxa, traz junto, né? Vamos para a mesa. Então, eu acho que no mínimo, a pessoa tem que desconfiar se ela escutar um negócio desse, né? Por isso que eu falei que é polêmico. Exato. Porque eu chamo o cara para conversa, poucos vêm. Mas poucos vêm. Por falta de conhecimento, às vezes. Mas esse é o desafio. Quantos clientes eu já atendi? Não, eu não preciso falar disso com você. Meu advogado já falou que tá tudo certo. E daí você não consegue continuar a conversa. A pessoa tá fechada, ela não te escuta. E daí, mas é difícil, a gente tem que quebrar esse paradigma. Tem que quebrar. Entendeu? No mínimo, a pessoa se dá o direito de ouvir e ter o que falar para o advogado. Exato. E aí chamar o advogado para conversar. Falar, peraí, estamos falando uma coisa muito diferente. Você é meu advogado, você me instruiu assim. Você vai participar dessa reunião. Exato. Acabou. É lógico. Você contratou se o cara montou todo o planejamento ali
através dos contratos, dos instrumentos que ele possui conhecimento, eu acho que o cara tem que ir de peito aberto para uma reunião dessa e escutar. Sem dúvida. Né? E aí ele também pode ser surpreendido. Né, a grande maioria. Assim, exato. A grande maioria. Mas esse produto dessa forma como você estava explicando eu não conhecia. Eu falei, quase que a gente impediu um negócio super bom para o seu cliente por falta de conhecimento. Exato. Muito bom, Muito hein? bom. Muito bom, né, Maurílio? Sim. Maurílio vai terminar aqui, ele vai falar onde que eu assino, como que faz e tal. Vamos conversar, hein? Bom, a gente está chegando caminhando para o final aí desse episódio maravilhoso, mas antes da gente fazer o fechamento efetivo aí, eu queria fazer uma pergunta de algo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores também, que vocês comentaram sobre 2 perfis de cliente desse seguro mesmo, né? Então, vocês podem falar um pouquinho sobre esse perfil para ficar caro? Para ficar claro pra galera. Claro pra galera que tá escutando, por favor. Posso resumir, Anne? Pode Então, resumir. tá bom. O perfil número 1 é o famoso pai de família. Né? O que está construindo patrimônio, tem suas reservas, tem um certo patrimônio, mas ele não pode perder o que ele construiu. Então, geralmente tem filhos, ou a esposa é dependente, ou ao contrário, às vezes é a esposa que é empresária, o marido que é dependente da esposa. A configuração tanto faz. Né? A gente tenta falar de uma forma genérica. Esse perfil é o cara que se ficar afastado por uma fratura, por um acidente, por uma doença, ele precisa de dinheiro. Ele precisa. Ele é a fonte de renda, ou ela é a fonte de renda da família, e precisa de recursos para pagar a conta. Então, o seguro vai ser de proteção de renda. Perfeito. Ponto. Esse é um perfil. Mais de 80% da população está aqui. Legal. E, inclusive, uma coisa que a Anne falou, que é o seguro em vida. Em né? vida. Que é muito legal isso daí. Importante. Perfeito. E o segundo perfil é quem já está num nível um pouco mais evoluído, e já tem um patrimônio mais robusto, onde se ele tiver que dilapidar 10%, 15% do patrimônio dele, não vai fazer falta, e com os braços cruzados ele está ganhando dinheiro, né? O Neymar aí, né? Enfim, esse cliente, nós temos um planejamento sucessório. De fato, com redução de despesa, com previsibilidade, de uma forma muito mais econômica, e a gente consegue levar essa liquidez para a família, garantindo isso, com uma troca de ativos financeiros de banco para seguros. Então, esses 2 perfis são os clientes que a gente mais acessa e que, construindo patrimônio ou não, precisa de um seguro. Perfeito. Então, isso mais ou menos isso aqui. fica bastante claro. Inclusive, teve um case do Gugu, não teve? Temos. Coisa de compartilha com o pessoal também gosta de ouvir esses cases aí também. Bacana. Né? O Gugu, ele tem uma holding, né? Tinha uma holding. Aliás, a holding tem, né? Ele era. E na holding, 50% do que valia a holding na época, 17 milhões foi de encargos para fazer a tributação do inventário da holding, viu? A holding precisou de liquidez. Tá vendo? E os 3 filhos tiveram acesso a esse seguro de 17 milhões, tá? É público, tá nos jornais isso. E o dinheiro do seguro foi utilizado então para destravar o capital e os filhos assumirem a empresa. Ou seja, os filhos são os herdeiros, iam herdar de qualquer forma. O Gugu, consciente de um planejamento bem feito, não fez a doação para os filhos. No dia que eu morrer é deles. Para que eu vou doar em vida? Certo. Pagar antecipado para quê? Então ele comprou um seguro que na época teve 70%, pagou 30% do capital. Ou seja, dos 17 milhões que os filhos receberam, ele pagou 30% desses 17 Volta milhões. naquela continha que a gente estava fazendo do 1 milhão, do 500 mil, né? Então, nesse caso aí, ele pagou 30% só dos 17 capital. milhões do capital valeu muito efetivo, a pena, né? Okay? Então, um planejamento muito bem estruturado. Sim. E os filhos não tiveram dor de cabeça nenhum. Tanto que você não vê problema na holding, né, das empresas, multi-empresas que o Gugu tinha, e os filhos estão tocando, o filho, principalmente o menino que assumiu o comando da empresa, tocando de forma tranquila. A gente vê um problema na justiça do patrimônio do Gugu com a outra parte. Perfeito. Né, que é a parte esposa e outras situações lá que não vem ao caso, que estão brigando pela outra metade. Sim. Mas a metade que era de direito legal dos filhos e que precisava desse recurso foi resolvida e eles tocam a empresa. Metade do faturamento da empresa fica ainda sob bloqueio judicial enquanto não definiu o inventário da outra parte, que ainda não se definiu quem é o herdeiro dele legal. Nossa, da outra parte. Mas é curioso porque é uma pessoa, né, muito conhecida e que usou daí desse instrumento, né, do seguro para
para resolver, pelo menos parcialmente, aí uma situação que, se de repente ele não tivesse o seguro, ia ser muito pior. Né? Que daí eles não teriam acesso, né? Ia travar tudo Ia travar e tudo. da onde ia vir recurso? Você tem uma briga judicial de um lado e os outros 50% dos filhos não tivessem recurso, eles não acessariam nada. Aí uma família bilionária e pobre do dia para noite. É isso. Trava mesmo. tudo. É isso mesmo. É isso, gente. Então a gente vai caminhando para os finalmente aqui, né, Maurílio? Sim, isso Foi aí. um papo muito legal, uma conversa que, apesar de ser um tema assim que às vezes as pessoas acham que pode ser meio pesado, eu acho particularmente leve, porque a gente está falando de seguro em vida, a gente está falando de resolver situações e de prever algo que no final é para nossa família, é para o bem de todo mundo, né? E a gente tá aqui falando de vida, né? E não de morte, né? A gente tá querendo se precaver de alguma forma também, né? E eu queria também provocar vocês dois aí para deixar um recadinho aí para quem tá assistindo, né? E também pode falar o seu Instagram, eu acho que é importante passar teu Instagram pro pessoal, te seguir lá, te conhecer um pouco mais, Anny, né, Maurílio? É isso aí. Meu Instagram tá _Anny Guidotti. Então, sou de Londrina, dá para fazer atendimento presencial, online e trazer todo esse conhecimento e as soluções corretas aí. Eu falo que o meu propósito é cuidar, proteger e caminhar com as famílias, porque o legado ele é muito importante, ele faz parte da nossa vida. É isso Muito mesmo, bom. é isso mesmo. Rodrigão, Posso alguma passar o meu coisa? também? Ah, Fazer o meu merchan claro, cara, deve. Bacana. Meu contato pessoal, mas eu divulgo muita coisa. Rodrigo Pim, Pim com M de Maria. Então, Rodrigo Pim, oficial no Instagram. Então, @Rodrigo Pim oficial. E eu tenho um outro canal, que é o @Mesegure, que é o nome meio de propósito, né? O Me Segure. Legal, cara. Gostei do nome. Onde eu divulgo muita coisa provocativa sobre o mercado securitário. E eu tenho meu podcast no YouTube, Me Segure Cast. E eu também trago vários convidados para falar sobre a importância do seguro dentro daquele nicho. Inclusive, o mercado imobiliário é um dos que eu estou me devendo fazer e eu vou deixar um convite no ar aqui. Quero fazer a devolutiva. Vamos aqui, fazer, com trazer certeza. o mercado imobiliário para dentro do universo do seguro e Com como que a gente certeza. pode fazer esse match. Com certeza. Tá? Então, obrigado pelo convite, obrigado, Anny, pela oportunidade de estar aqui. E deixar isso claro, acho que para a população que segue vocês, né, o público de vocês, a Anny é uma profissional rara. Sabe aqueles diamantes difíceis de achar? Então, pois legal. Londrina e região tem pouquíssimos, para não falar que é somente ela, sim, pouquíssimos profissionais que têm a capacidade, o conhecimento, que se especializou nesse nicho. Então, poxa, quando a Anny te ligar, é a Anny que tá falando, ligou lá, oi, é a Anny, você não me conhece ainda. Então, quando for a Anny, um nome diferente, você não vai esquecer. Né? Anny Guidotti. Recebe essa mulher. Se dê de presente a consultoria dela. Vai ser importante para a tua vida. Vamos quebrar, vamos desmistificar tabus. Tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar em muitas questões financeiras. Muito bom. É Muito isso, bom. gente. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Pessoal que está assistindo aí, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e nos vemos aí daqui 15 dias, né? É isso? Valeu, Mark. Tamo junto. Valeu. Valeu.